Boa tarde a todos. Em nome da BHH, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer a Macofarma, que nos apoiou nesse webinar de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Mendrone Júnior, eu sou diretor técnico-científico da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo e tenho tido o prazer de coordenar e organizar esses webinars há 4 anos. Esses webinars têm sido feitos mensalmente com assuntos variados na hemoterapia e o objetivo deles é realizar educação continuada para toda a hemorrede pública e privada. Nosso objetivo é chegar até a ponta da produção do sangue, levando conhecimento e inovação. Tem sido muito bem sucedido, nós temos tido muitas conexões em cada webinar e muitos dos temas que nós apresentamos são até sugestões dos nossos próprios sócios. Com muito prazer, eu inicio hoje mais um webinar, onde o assunto será processamento. Nós vamos até o laboratório, processamento de sangue, e vamos trazer 3 temas extremamente interessantes e importantes da atualidade. Para isso, nós teremos 3 convidados, doutora Mariana Savioli, doutor Luiz Amorim Filho e doutora Luciana Carlos, que nos falarão de 3 temas diferentes. Para começar, então, eu quero convidar a doutora Mariana Savioli, médica hematologista e hemoterapeuta, atualmente atua como médica responsável pelo setor de processamento e pela busca de doadores de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Mariana, muito obrigado por ter vindo. O seu tema hoje, como você sabe, é soluções aditivas para concentrado de hemácias, atualização de práticas e benefícios da transição para a SAG Manitoba. Muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu convite e a palavra é tua. Muito obrigada, doutor. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá devagar aqui meu computador. Apareceu para vocês? Sim? Então tá ótimo. Então, obrigada pela introdução, doutor. É um prazer aí esse convite. Eu agradeço. Então, hoje vamos falar então sobre soluções aditivas de concentrado de hemácias. Meus conflitos de interesse. Então, a agenda de hoje, um breve histórico sobre as soluções de armazenamento, quais são elas, as diferenças, benefício das soluções de armazenamento, a rotina e a conclusão. Então, primeiro, ficou preta a tela, vocês estão vendo? Que estranho. E a gente testou, né, e apareceu. Acho que. Ué, não apareceu. Bom. Os slides anteriores, na verdade, era mais para fazer uma pergunta aí para todos, para saber primeiro quem usa a solução de SAG, né, na rotina, para a gente ver aí como que está nossa audiência. E a segunda pergunta era para ver quem estava trabalhando em serviço público e quem trabalhava em serviço privado. Era só mais para a gente saber como que está a prática aí no Brasil. Mas por algum motivo não está dando certo. Mas então, um breve histórico. Então, todo mundo sabe que a primeira transfusão bem-sucedida entre humanos foi lá em 1818, com James Blundell, em Londres. Era uma transfusão pela gravidade, então, uma hemorragia pós-parto. O marido acabou doando para a esposa e ela ficou bem. Em 1908, Alex Carel, na França, desenvolveu vários métodos de anastomose, entre eles o método de anastomose com artéria de um doador e veia de um receptor. Era um procedimento extremamente complexo, a gente não conseguia avaliar aí quanto de sangue ia de uma pessoa para outra, então foi realizado apenas algumas vezes. Mas vendo isso, a gente percebeu que a gente precisava tentar conservar o sangue de alguma maneira para transfundir. Então, em 1868, né, começaram as tentativas para tentar achar um anticoagulante para preservar o sangue.
Inicialmente foi tentado o fosfato de soda, mas foi visto que era muito tóxico. Em 1915, Levinson, em Nova York, começou estudos com citrato de sódio, que já era um anticoagulante conhecido na época, mas usava-se uma concentração mais alta, aí, de 1%. Depois foi visto que uma concentração menor de 0,2 era efetivo para anticoagular, como anticoagulante do sangue e bem tolerado. E eu consegui usar aí o sangue algumas horas após a coleta. Então, era coletado, né, o sangue num frasco citratado e então era transfundido. O citrato ele permitiu eu separar o doador e o receptor em espaço, então eu consigo coletar em uma sala e transfundir em outra. Em 1916, Rose e Turner, na Inglaterra, adicionaram destrose, a esse sangue, junto com o citrato, e foi visto então que era eficaz transfundir após até 2 semanas. Então, a glicose permitiu a gente separar o doador e o receptor no tempo. Então, eu posso coletar um sangue hoje e transfundir na semana que vem. Lá em 30 anos depois, quase, né, em 1943, Lolita e Mollison, na Inglaterra, criaram a primeira solução, né, anticoagulante, o ACD, o citrato ácido destrose, com preservação aí adequada da hemácia por 21 dias. Em 61, Gibson desenvolveu a solução CPD, que é citrato, tampão, fosfato e destrose, com armazenamento aí por 28 dias. Hoje a gente sabe que é 21, mas quando foi desenvolvida era para armazenamento por 28 dias e mostrou uma menor taxa de hemólise e uma maior viabilidade celular. Então, eu consigo agora coletar um sangue total aí de vários doadores, eu vou ter um tempo hábil para fazer a minha tipagem, minha triagem sorológica, eu consigo ter um estoque, eu posso enviar para outros centros e eu vou transfundir o meu paciente. Então, as soluções de armazenamento, elas que possibilitaram o surgimento dos bancos de sangue, sem elas a gente não conseguiria. Então, qual que é o objetivo de uma transfusão de um concentrado de hemácia? Então, é restaurar a capacidade do transporte de oxigênio no sangue. Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou conseguir esse concentrado? Eu preciso, então, preservar a minha hemácia armazenada. Então, eu preciso, então, minimizar, prevenir essas lesões de armazenamento. E empacou, foi. Então, o que são essas lesões de armazenamento? Então, durante o armazenamento, eu vou ter um consumo de glicose. Então, a hemácia, ela não tem mitocôndria. Então, a regeneração do ATP é feito através de uma glicólise anaeróbica. Então, eu preciso da glicose, eu preciso metabolizar a glicose em lactato para conseguir regenerar o ATP. Ao longo do armazenamento, eu vou consumindo essa glicose e meus níveis de glicose vão cair, eu vou acabar reduzindo a glicólise. Com isso, se eu não metabolizo glicose, eu não produzo ATP. Então, eu também vou ter uma queda dos níveis de ATP ao longo do meu armazenamento. O ATP é muito importante para o funcionamento da bomba sódio-potássio ATPase. Então, se eu não tenho glicose, se eu não tenho ATP, eu vou ter prejuízo nessa bomba. Nessa bomba. Com isso, eu vou ter o aumento do meu potássio intracelular ao longo do meu armazenamento. Além disso, por conta da glicose, da glicólise anaeróbia, eu vou produzir lactato. Então, durante a minha estocagem, o meu lactato vai aumentar. Se o meu lactato aumenta, meu pH diminui. Então, eu vou ter um produto mais ácido, eu vou ter uma acidose metabólica ao longo da estocagem. O pH menor, essa acidose, ela acelera a degradação do 2,3-BPG, que é o antigo 2,3-DPG, e acelera a degradação do ATP. Então, quando eu diminuo o 2,3-BPG, eu aumento a minha afinidade pela hemoglobina. Eu vou explicar melhor no próximo slide. E a minha hemácia, ela vai sofrer aí progressivamente ao longo do armazenamento, então eu vou ter vesiculação da minha membrana eritrocitária. E qual que é a consequência das lesões de armazenamento? Eu vou ter uma rigidez de membrana, eu vou reduzir transporte de oxigênio e eu vou ter maior taxa de hemólise. Essa é uma curva de dissociação de oxihemoglobina. Então, quando eu tenho redução da 2,3-BPG e um menor pH, essa minha curva ela é desviada para a esquerda. Com isso, a minha hemoglobina fica com uma afinidade maior pelo oxigênio e eu tenho menos liberação de oxigênio nos tecidos, que é exatamente o que eu não quero, né? Exatamente o que quando eu transfundo o concentrado de hemácias, o que eu quero é que essa hemácia
e entregue oxigênio para os tecidos. E a gente sabe, né, que a nossa hemácia vai sofrer ao longo do armazenamento. Então, a hemácia, ela é um discócito, então ela é um disco bicôncavo que tem uma membrana eritrocitária flexível que faz trocas gasosas, né, liberação, e absorção de oxigênio e gás carbônico de forma muito eficiente. Porém, ao longo do armazenamento, ela vai perdendo progressivamente essa membrana eritrocitária por meio de vesiculações. E acaba, de forma intermediária, a minha forma discosta vira um estomatócito. Se eu transfundo o concentrado de hemácia com hemácias nessa forma de estomatócito, ela é reversível, então ela pode voltar a virar um discosto. Porém, se continuar acontecendo lesão de armazenamento, eu vou continuar perdendo a membrana, a minha hemácia vai acabar se formando, né, vai fazer, progressivamente e vai formar um esferócito. O esferócito, ele é irreversível, então se eu transfundo, ele não vai reverter para um discosto. Ele tem uma membrana rígida, então ele tem uma rigidez de membrana, ele é muito mais difícil, a deformabilidade dele é muito pior, ele não vai conseguir aí atravessar a microvasculatura, então com isso eu vou ter maior propensão à hemólise, eu tenho uma menor sobrevida das minhas hemácias transfundidas. Então, as soluções de armazenamento anticoagulantes, soluções aditivas, vieram para prevenir e minimizar essas lesões de armazenamento. Então, no meu na minha tabela, as duas primeiras são soluções anticoagulantes, então o CPD, que é o citrato fosfato destrose, e o CPDA1, citrato fosfato destrose e adenina. Então, a diferença, né, da segunda o acréscimo da adenina. A validade do CPD é 21 dias, isso do CPDA1, né, da bolsa da concentrado de hemácias coletado em CPDA1 é de 35 dias. A partir daqui, do sagmanitol para baixo, todos são soluções aditivas. Então, a solução aditiva aí que existe no Brasil, que é a única aprovada pela Anvisa, até por isso que ela tá aí de outra corzinha, é o sagmanitol, que eu tenho o NaCl, a adenina, a glicose e o manitol. Então, a ideia é preservar o ATP, a estabilidade da membrana eritrocitária para eu reduzir a hemólise. A validade do meu concentrado de hemácias é de 42 dias quando eu uso uma solução de sagmanitol. Eu tenho diversas outras soluções, então eu tenho AS1, que é muito parecida, muito semelhante com o sagmanitol, com a mesma validade. A S3, que difere aí, eu tiro o manitol e entro com fosfato, também com essa mesma validade. Eu tenho a S5, que ela é muito semelhante ao SAG, ao S1, com concentrações diferentes, mas também mantendo essa validade de 42 dias. Eu tenho o PAGGSM, que de diferencial eles acrescentaram a guanosina, então essa solução ela é isotônica, diferente das outras das que contêm manitol, né, das outras que contêm manitol, que são hipertônicas, e ele acrescenta, além da adenina, a guanosina, né, como fonte alternativa aí para formação de nucleotídeos do ATP. Eu tenho essas três soluções, que são as mais recentes. Elas conseguiram aumentar a validade do meu concentrado de hemácia em mais 2 semanas. Então, um concentrado de hemácias que utiliza essas soluções aí vai valer por 56 dias. A ideia, né, o que elas têm em comum todas é que elas são soluções aditivas alcalinas, com pH aí mais alto. Então, elas demoram mais para acidificar o meio. Com isso, eu consigo ter uma manutenção do meu ATP e do meu 2,3-PG por mais tempo. Então, por isso que a validade aumenta. Então, o que cada elemento da solução aí de armazenamento, das soluções aditivas faz. Então, o citrato é o nosso anticoagulante, ele é um quelante de cálcio, também é um tampão metabólico, né? Vai atenuar a queda do pH. O NaCl vai ajudar a manter a osmolaridade, tentar prevenir hemólise. A glicose, ela vai ser o combustível, o substrato da minha glicólise anaeróbia para manter os níveis de ATP. O manitol ajuda na estabilização da membrana das hemácias para elas não chegarem a virar um esferócito, por exemplo, reduzindo então a hemólise. O fosfato ajuda a manter o pH e preservar o 2,3-BPG. E a adenina e a guanosina vão ajudar a manter os níveis do ATP. Então, a realização de controle de qualidade é uma exigência aí da nossa regulação. O objetivo do controle é uma exigência para todos os hemocomponentes produzidos num serviço. E o objetivo do controle de qualidade é garantir que o hemocomponente que está sendo transfundido
é eficaz, então ele tem a qualidade adequada, ele é eficaz, ele faz o que ele se propõe, então ele vai aumentar a hemoglobina, vai aumentar a contagem de plaqueta e ele é seguro. Então, para o concentrado de hemácias, um hematócrito tem que variar entre 50% e 80%, e quando eu uso uma solução aditiva, o hematócrito acaba sendo um pouco menor, entre 50% e 70%. Já quando eu uso o CPDA1, ele varia de 65% a 80%. E, muito importante, o grau de hemólise. Então, eu tenho que ter uma taxa aí no último dia de armazenamento menor do que 0,8%. E cultura microbiológica negativa. É, agora, falando um pouquinho dos benefícios de das soluções aditivas, então, esse estudo foi publicado em 2010. Ele avaliou aí marcadores de senescência do concentrado de hemácia durante a estocagem das hemácias, né, em solução de sag-mannitol e de CPDA1. Então, ele comparou o hemácia em SAG e a hemácia em CPDA1. Então, esse primeiro gráfico, ele avaliou os índices oxidativos da hemácia, então ele avaliou o estresse oxidativo, ou seja, quanto que a hemácia foi danificada ao longo do armazenamento. Então, o que está rajadinho aqui é o CPDA1 nesse gráfico, então, já mostrando desde o do primeiro dia um dano, né, um estresse oxidativo das hemácias, que só foi aumentando, culminando aí no 26º dia de armazenamento. E em preto é o sagbanitol. Então, o sagbanitol apresentou a partir do dia 17 um estresse oxidativo e sempre menor, aí, praticamente quase todas as avaliações, menor quando comparado à hemácia em CPDA1. Então, a hemácia armazenada no SAG mostrou menos estresse oxidativo. Essa outra tabela aqui, esses outros gráficos, mostram para mim algumas proteínas. Então, o estresse oxidativo, então esse estresse celular, leva à produção, à ativação de algumas proteínas que podem ser tanto defensoras, né, da minha célula, quanto ajudarem na senescência da minha célula. Então, eles mediram essa proteína, essa PRX2, essa proteína, ela é uma antioxidativa, então ela ajuda no, ela é antioxidante, perdão, então ela ajuda aí, ela diminui os radicais livres. Aqui o sagmanitol está enrajadinho, então ela foi aumentando, então essa proteína antioxidante foi aumentando ao longo do meu armazenamento, diferente do concentrado de hemácias armazenado em CPDA1, que ela permaneceu estável nos primeiros 17 dias e depois ela foi caindo. E essa outra, acho que não dá para ver, mas é a ubiquitina. Ela ajuda na remoção de proteínas defeituosas. Então, ela caiu ao longo do armazenamento com ambas as soluções, mas ela caiu mais nas hemácias armazenadas em CPDA1. Então, basicamente, esse estudo mostrou para a gente que quando a hemácia estava preservada no sag-mannitol, ela preservou melhor as condições da hemácia. Então, uma hemácia com mais qualidade, com menos dano, com menos estresse oxidativo. Esse outro estudo foi publicado esse ano. Ele comparou aí parâmetros, ele avaliou parâmetros bioquímicos e hematológicos dos concentrados e a taxa de hemólise nos concentrados de hemácia. Foi um estudo prospectivo, então ele pegou 50 concentrados de hemácia suspensos em CPDA1 e 50 em sagmanitol. E ele fez diversas avaliações de parâmetro. Em parâmetro bioquímico, ele avaliou pH, potássio, sódio, avaliou hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM. Não teve diferença entre os grupos, porém na taxa de hemólise apresentou uma diferença importante. Então, ao longo aí do armazenamento, então ele avaliou esses valores aí, todos esses parâmetros no D0, no D7, D14, D21, 28 e 25, e no D35, perdão, a taxa de hemólise do CPDA1 foi de 0,68, mais ou menos 0,13, versus 0,53, mais ou menos 0,08. Uma crítica que ele acabou não fazendo a taxa de hemólise até o último dia do SAG, ele acabou parando no D35, mas no D35, o concentrado de hemácias que estava suspenso em SAG, então teve uma taxa de hemólise bem menor do que o D35 do CPDA1.
Quais seriam os benefícios das soluções aditivas? Então, manter a viabilidade e a função das células. Então, ela vai prolongar a vida útil da minha célula, manter a qualidade da minha célula, permitindo maior tempo de armazenamento. Eu vou otimizar estoque, então, se o meu concentrado de hemácias vale por mais tempo, provavelmente eu vou ter mais tempo para utilizá-lo, então eu vou diminuir a minha taxa de descarte por validade. Então, acaba melhorando a minha gestão do inventário do banco de sangue. Eu tenho um hematócrito menor, eu tenho menos, a minha viscosidade do concentrado de hemácias é menor, então eu tenho um melhor fluxo transfusional. Eu tenho um volume residual de plasma menor. Então, provavelmente eu tenho menos reação alérgica, já que eu tenho menos plasma. E o mais importante, acho, o maior benefício é a qualidade do concentrado de hemácia mesmo. Então, vai ser um produto de maior qualidade que vai entregar o que eu preciso. Então, vai entregar oxigênio dos tecidos. Como que eu vou fazer a transição, né, do SAG manitol na rotina, a transição de uma bolsa de CPD-1 para uma bolsa com SAG? Então, primeiro uma avaliação inicial, avaliar a infraestrutura atual, volume, a volumetria de bolsas, os equipamentos disponíveis, avaliar custo, que isso é muito importante, seleção de fornecedor, então escolher um fornecedor adequado aí, para que forneça bolsas com SAG manitol, treinamento da equipe. Eu vou capacitar o pessoal envolvido na coleta, no processamento, a revisão dos meus protocolos, eu vou atualizar os meus procedimentos operacionais, guias de qualidade para incluir o uso do SAG. Eu preciso monitorar essas bolsas na rotina, fazer auditoria se necessário, mas eu preciso acompanhar aí a qualidade das bolsas, as taxas de hemólise, o feedback, né, dos pacientes, será que tem menos reação alérgica mesmo? Um passo a passo, eu não sei se todo mundo usa, se já conhece, mas quando eu coleto o sangue total, eu coleto na bolsa mãe e a bolsa mãe, ela vai ter apenas o anticoagulante, pode ser o CPD ou o CPDA1. E conectado na minha bolsa mãe, eu vou ter a minha bolsa satélite que vai conter o sagmanitol. Então, o sangue total é coletado numa bolsa com apenas o anticoagulante. Eu vou centrifugar o meu sistema, eu vou ajustar minha centrifugação aí, ajustar por conta do SAG, né? Eu vou separar o meu concentrado de hemácias, então eu vou tirar o meu sobrenadante de plasma rico em plaqueta, isso quando eu faço a centrifugação por PRP, e eu vou passar o meu concentrado de hemácias, então, para a bolsa com SAG. Se eu tiver um filtro inline, então no momento que eu estou filtrando a minha bolsa, eu estou passando o meu concentrado de hemácias para a bolsa mãe, para a bolsa satélite, que é a bolsa que contém o SAG, que é a bolsa que vai ser armazenada. São 100 ml de SAG-manitol que tem nessa bolsa, e depois de fazer isso, eu vou homogeneizar essa bolsa e eu já posso armazenar. Então, reações adversas. Manitol, né? Em relação ao manitol, eu tenho raras reações alérgicas, então é muito incomum reação alérgica secundária ao sac-manitol. O manitol, ele é hiperosmolar, então dependendo do volume, eu vou até falar mais pra frente, posso acabar tendo uma diurese osmótica. A adenina, ela pode cursar com hiperuricemia. Eu tenho algumas alterações na minha bolsa que são secundárias ao armazenamento. Então, um aumento do potássio na minha bolsa, uma bolsa mais acidótica, um aumento de hemoglobina livre. A gente sabe que a hemoglobina livre ela pode induzir a uma resposta inflamatória e disfunção endotelial. Mas se eu tenho concentrada de hemácias que está aí dentro do meu controle de qualidade, dentro dos meus parâmetros de qualidade, eu não espero que eu tenha uma quantidade de hemoglobina livre perigosa que cause essas alterações. E é muito raro alguma reação em pacientes adultos aí por conta, né, por conta da hipercalemia, desse aumento de cálcio, de potássio, perdão, na minha bolsa, uma vez que o volume de hemácia é muito pequeno, o volume extracelular, né, que vai conter o hemácia, o potássio, é muito pequeno quando eu comparo no volume de um paciente recebendo esse concentrado de hemácias. Algumas considerações especiais. Então, recém-nascidos que precisam transfundir um grande volume, então um volume maior do que 20 ml por quilo, nas exsanguíneos transfusões, nas transfusões intrauterinas. Então, a gente sabe que essa população é uma população mais sensível ao aumento do potássio,
porque eles têm um baixo volume sanguíneo e uma taxa de excreção de potássio menor. Além disso, o manitol pode predispor uma diurese osmótica nessa população. Então, nessa população é indicado aí retirar a solução de SAG. Então, eu posso lavar. O que a gente faz no nosso serviço, a gente retira o SAG. Então, eu centrifugo o meu concentrado de hemácias, eu tiro o meu sobrenadante de SAG e eu reconstituo esse concentrado de hemácia com plasma AB para chegar. O volume de plasma varia aí no quanto de hematócrito que eu quero chegar. Em relação à transfusão maciça, né? Os principais riscos de transfusão maciça são de hipercalemia, uma hipocalcemia pelo citrato da bolsa, acidose, coagulopatia dilucional, uma sobrecarga volêmica, reações transfusionais. Tudo isso está atribuído aí a volume e a quantidade de hemácia transfundida, independente da minha solução utilizada. Então, não tem nenhum guideline que contraindica por exemplo, uma situação de transfusão maciça, eu não utilizar uma bolsa que contenha solução aditiva ou que fale que não pode. Então, não tem nenhum guideline que tenha essa recomendação. Então, transfusão maciça não seria um problema, né? Em pacientes adultos, tirando pacientes recém-nascidos, não seria um problema eu transfundir aí muitas bolsas armazenadas, né, em sagmanitol ou em outras soluções aditivas. Então, para concluir, né, quais que seriam as vantagens de uma solução aditiva? Maior vida útil, então eu vou prolongar o armazenamento das minhas hemácias para 42 dias. Maior disponibilidade, eu vou otimizar o uso do meu estoque, então eu vou ter uma taxa de descarte menor. Redução de lesão de armazenamento, então eu vou minimizar hemólise e outras alterações metabólicas, eu vou ter um hemocomponente talvez de maior qualidade. Menos viscosidade, então maior facilidade durante a transfusão. Algumas desvantagens e considerações, o custo. Potencialmente ele é mais caro, então uma bolsa que tem a solução aditiva de saguimanitol, ela é mais cara. Porém, se eu descartar menos, talvez este valor mais caro compense. Porém, eu tenho que também avaliar a rotatividade do meu estoque. Ah, minha média de transfusão de concentrado de hemácias, né? Em média, eu transfundo o concentrado de hemácia com uma validade de 10, 15 dias. Talvez não valha a pena eu estender a minha validade para 42 dias. Eu vou ter que fazer um treinamento, então a necessidade de capacitação da equipe para novos processos e considerações especiais aí em relação a recém-nascido, exsanguíneo transfusão e transfusão intrauterina, né? Que eu vou precisar aí fazer retirada do SAG ou lavar essa bolsa. E é isso, muito obrigada. Ai, Obrigado a desculpa. você, Mariana, pela aula. Super abrangente, foi ótimo. A gente conversa depois com as perguntas que eu estou recebendo. Muito obrigado. Viu? Bom, dando continuidade, eu quero chamar agora o Dr. Luiz Amorim Filho. Dr. Luiz Amorim, além de ser um grande amigo há muitos anos, né, Luiz? Não precisamos mencionar quantos. Ele é diretor-geral do Hemorrio. Dr. Luiz Amorim vai falar para nós filtração inline de hemocomponentes, fundamentos técnicos e experiência clínica. Luiz, muito obrigado por ter aceito o seu convite. Sempre um prazer tê-lo aqui nos nossos webinars. E a palavra está com você. Obrigado, Alfredo. É sempre um prazer participar desses eventos. São sempre eventos muito interessantes, sempre com debates que são muito frutíferos e é sempre uma enorme satisfação assistir e participar, né, quando eu tenho a honra de ser convidado. Eu queria saber, antes de começar, se vocês estão vendo no modo apresentação, estão vendo em tela cheia? Tá ótimo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ficou fora da ordem. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não estou conseguindo avançar. Vou parar de compartilhar. Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu parar de compartilhar aí. Bom, deixa eu ver se agora vai.
Vocês estão vendo tela cheia? Tá, então tá ótimo. Bem, então, passar um pouco sobre um tema que é ao mesmo tempo atual e também antigo, né? Que é a filtração inline, a filtração de hemocomponentes de um modo geral, inline é um tipo que também não é muito recente, mas que começa agora a ganhar corpo e começa a ganhar mais adeptos no Brasil. Fora do Brasil, já é um método bastante corriqueiro e muito utilizado, quase que em muitos países de forma universal. Em outros não de forma universal. Mas, obviamente, antes de falar antes de falar da filtração inline, de novo, não estou conseguindo fazer avançar. Bom, agora está indo, desculpem o transtorno. Bem, esses são os objetivos da apresentação, que são discutir os prós e os contras dos diversos tipos de filtração de leucócitos, estratégia logística para filtração de leucócitos inline e as outras formas de filtração também, as vantagens clínicas da filtração inline e da filtração de modo geral, o custo-efetividade, os benefícios clínicos da filtração de leucócitos e, por fim, as metodologias para controle de qualidade dos componentes submetidos à filtração inline. Uma definição que é muito antiga, dos anos 90, quando a desleucocitação começou a aparecer no mundo e a ser implantada pelos países, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, embora em menor amplitude que na Europa, foi a definição da agência francesa que diz que a desleucocitação consiste na retirada de maneira sépia da maioria dos leucócitos de um componente sanguíneo para uso terapêutico. A agência francesa que nem existe mais, foi substituída hoje pelo estabelecimento francês do sangue. O problema dessa definição é só essa palavrinha aqui, maioria, né? O que é a maioria que a gente precisa retirar? Não é uma maioria esmagadora de leucócitos que a gente precisa retirar, senão o sangue não é considerado desleucocitado. Queria aproveitar e fazer um parênteses, dizendo que há muita controvérsia no Brasil em relação a essa denominação, né? Tem deleucotizar, tem deleucocitar, tem desleucocitar. Eu não sei realmente qual é a que seria mais correta, nenhuma das três palavras existe no dicionário, mas eu me aferrei um pouco a essa, eu prefiro usar a desleucocitação, em vez de deleucocitação ou deleucocitação. Então, se vocês não gostarem, eu peço desculpas e podem continuar usando a que vocês preferem. Bem, esse é o conteúdo, né? Para saber o que é retirar a maioria dos leucócitos em um componente sanguíneo, esse é o conteúdo médio, né? Isso varia muito, obviamente, pessoa para pessoa, e também de acordo com a preparação, dos componentes sanguíneos celulares. O sangue total tem de 2 a 3 vezes 10 a 9, 10 elevado a nona, concentrado de massa também em torno de 2 vezes 10 elevado a nona, plaquetas 2 vezes 10 a 8, pool de concentrado de plaquetas, 5 bolsas, né? Que é um pool padrão hoje em dia também 10 a nona, e plaqueta de aférese 10 a quinta, 10 a nona, vai depender, é óbvio, se a máquina tem dispositivo de filtração ou não. E se não tem, a plaqueta de aférese tem que ser filtrada logo após a coleta, né? Isso sabemos todos. Essas são as principais definições de componente leucocitado, né? O Conselho da Europa usa desde sempre 10 elevado a sexta, o Brasil foi um pouco atrás da BB e colocou 5 vezes 10 elevado a sexta, mas talvez fosse melhor a gente retroceder um pouco e ir para retroceder, não, avançar no caso, e ir para 10 elevado à sexta. Por quê? Porque tem alguns estudos, muito poucos estudos que analisam o grau de leucocitação comparando com o desfecho, né, que se quer estudar. Mas alguns desfechos parecem que quanto menor, sobretudo se é inferior a 10 elevado à sexta, você consegue prevenir ou evitar esses desfechos. Então, assim, para responder aquela pergunta do que é a maioria, os filtros de leucócitos atualmente eles são muito eficazes, são cada vez mais eficazes, né? Tem uma eficácia que vai de 3 a 6 logaritmo na base 10, né? Ou seja, consegue retirar 99,9 a 99,999% dos leucócitos pela filtração. Com a perda de hemácia aceitável ou, digamos, inevitável de 7 a 18% e de plaquetas em torno de 10%. Então, existe uma perda, né? Mas isso, boa parte dos novos métodos, a gente nunca tem só ganha, né? Nunca é só ganha-ganha. Tem ganha e tem algumas perdas. Mas é uma perda que é aceitável. Geralmente fica abaixo de 10%, abaixo de 7%, na maior parte das vezes. E plaqueta também em torno de 8%, 7%, às vezes 5%. Então, só para
Comparar aqui, um concentrado de hemácia que tem, na média, 2 vezes 10 elevado a nona, se a gente usa um filtro de 4 logs, e eu acho que esse é um filtro mínimo, a gente não deveria comprar, utilizar filtros que não tivessem eficácia de pelo menos 4 logs, 4 logaritmos na base 10, que promovem uma redução de 99,99%. A gente sairia para 2 vezes 10 a 5 leucócitos. Então, abaixo, bem abaixo do que o Brasil define, que é 5 vezes 10 a 6. Então, como a maioria dos filtros hoje já tem essa capacidade ou essa eficiência, eu acho que a gente poderia, sim, na próxima vez que for ser publicado na legislação, colocar, reduzir para 10 elevado a 6 e não 5 vezes 10 elevado a 6. E um pool de concentrado de plaquetas de 5 concentrados de plaquetas, com essa redução de 4 logs, também é uma coisa que a maior parte dos filtros disponíveis já tem filtro que consegue filtrar com consistência, assim, consegue reduzir consistentemente 5 e 6 logs, até 6 logs. Ou até, às vezes, um pouquinho mais de 6, mas aí não com muita constância nem consistência. Então, você espera que no final você tenha 10 elevado Desculpa, aqui saiu errado. Também você espera que você tenha 2 vezes 10 elevado a 5. Você que desconfigurou aqui essa planilha. Essa parece uma conta difícil de fazer, mas não é, só para quem tiver algum interesse nisso, né? A conta é super simples, que é se você tem 2 vezes 10 elevado a nona você está usando um filtro que tem 4 logs, se você quer saber se o filtro tem realmente 4 logs, você faz essa conta aqui, 2 vezes 10 a nona dividido por 10 elevado a quarta, que é igual a 2 vezes 10 elevado a 9 menos 4, ou seja, que é igual a 2 vezes 10 a 5, que é igual a 200 mil, ou 2 vezes 10 a 5. Então, se no controle de qualidade tiver isso, de fato, o que o filtro está, né, colocando como disclaimer, como claim na sua bula, isso, se a redução for nesse nível, ele de fato está cumprindo o que está escrito na bula e geralmente eles cumprem, porque antes de terem registro na Europa, nos Estados Unidos, eles precisam demonstrar que a eficiência que está na bula é de fato a eficiência no mundo real. Bom, temos algumas maneiras de filtrar os leucócitos. Tem uma filtração à beira do leito, infelizmente ainda muito usada no Brasil, e temos filtração no laboratório. A filtração no laboratório pode ser feita antes da estocagem, é a filtração inline, sobre a qual estamos falando com um pouco mais de detalhe, ou iremos falar com mais detalhe hoje, ou a filtração no laboratório, mas no momento da utilização. Há quem usa aí, são poucos, no laboratório, não inline, mas 2, 3, 4 dias depois da coleta, e não com filtro inline, mas isso é uma logística que não tem sentido, a meu ver. Antes da estocagem, você faz a filtração e transfunde, né? Pode fazer em sistema fechado ou em sistema aberto, mas você já sabe quem é o paciente, ele já está lá, a prova cruzada já foi feita, a bolsa já está pronta para uso, e aí você faz. Faz muito mais sentido do que fazer isso para bolsas que você nem sabe se vão ser transfundidas. Então, essas duas alternativas para fazer a filtração no laboratório. Filtro em beira de leito, qual o problema do filtro em beira de leito? É muito mais simples. Isso é uma grande vantagem, né? É quase igual, se não for igual, a colocar uma equipe de transfusão. É quase igual à colocação. O resultado não é quase igual, né? O resultado não é quase igual por uma série de razões. Primeiro, obrigatoriamente o débito de filtração é lento, né? Quando você faz uma filtração no laboratório, seja com filtro inline, seja com filtro, né, que você acoplou na bolsa, você bota lá a bolsa no mais alto possível e deixa lá, a Mariana mostrou uma foto, deixa lá o sangue descer na velocidade máxima que ele puder, né? O sangue tem uma viscosidade, não vai correr com tanta velocidade, mas assim, quando você vai transfundir um paciente, aí não dá. Aí a velocidade é aquela que ele tolere, que nunca é a mesma de você deixar uma bolsa totalmente aberta, a não ser que o paciente esteja com, né, transfusão, uma hemorragia maciça, etc., fazendo transfusão maciça. E esse débito de filtração lento reduz a eficácia, porque os leucócitos vão passando devagar, vão se acumulando, alguns vão se agregando e vão obstruindo o filtro, né? A temperatura de filtração não é controlada, é a temperatura que o paciente estiver. Tem lugares que todas as enfermarias, todos os quartos têm ar-condicionado, tem outros que não tem, tem outros que tem, mas não está funcionando, infelizmente. E essa temperatura alta, sobretudo alta, também diminui a eficácia do filtro. Idealmente, o filtro funciona a 4 graus. Funciona a 22 também, mas acima de 22 já começa a ter problemas. Você não consegue evitar a fragmentação de leucócitos, eles já estão lá fragmentados na bolsa, não é o filtro que vai reter esses fragmentos, os fragmentos passam com mais facilidade pelos filtros, e leucócito fragmentado libera citocinas, que podem causar por si só reação transfusional. É impossível o controle de qualidade. Tem uma perda de hemácia que é maior, e pior, tem uma perda frequente do filtro durante a transfusão, né? Porque os leucócitos vão fazendo grumos ali, vão obstruindo e se perde o filtro e às vezes se perde a bolsa, o que é pior, né? Então isso acontece algumas vezes.
né? E aqui a gente está vendo uma bolsa bloqueada, né? Eu tentei, eu tinha uma imagem, mas eu não achei de jeito nenhum de um filtro que a gente abriu era um filtro paciente com traço falcêmico, não era porque foi à beira do leito, mas estava cheio de leucócito, obstruído, completamente tudo obstruído, né? A malha do filtro. E aí eu tentei conseguir na internet, eu não consegui, mas hoje a gente tem um banco de imagem sensacional, né? Que é o nosso amigo ChatGPT. E aí eu pedi ao ChatGPT uma imagem, ele não achou, ele nunca acha, a imagem é o ponto fraco do ChatGPT, né? Acho que quem usa sabe disso. E ele falou, mas eu posso criar uma. Eu falei, tá bom, crie. Aí ele criou essa imagem aqui, de um filtro com leucócito obstruída. Eu estava preparando essa aula, minhas netas entraram e me perguntaram, mas vovô, você vai falar de pipoca na sua aula? Aí eu falei, não, porque não ia falar de pipoca, mas eu ia mostrar, porque foi o máximo, foi o melhor que o ChatGPT conseguiu fazer, né? Enfim, eu perdi a minha imagem, então a culpa é minha, na verdade. Então, qual é a mensagem aqui? Não usem, se eu puder dar uma mensagem a alguém, não usem filtro de beira de leito, eles não são mais baratos. E não tem justificativa técnica, ele não tem vantagem nenhuma, na verdade, nenhuma, a não ser pela simplicidade, que depois fica complicação, você vai ter que arrumar outra bolsa, vai ter que, né, ver por que que entupiu, vai ter que responder, vai sair mais caro. Então, não tem por que usar filtro beira de leito hoje, no ano de 2025. É, a filtração no laboratório, você pode fazer no momento da transfusão, como eu disse, né? Tem a vantagem que você não perde a bolsa, é um procedimento relativamente simples, não é mais simples, né? Eu acho que hoje até talvez seja mais simples, é polêmico, mas talvez seja mais simples a filtração inline. Pode ser feito em circuito fechado, o problema é que você vai gastar mais uma lâmina, né? Que não é barato, sabemos. E não há um risco, essa é uma vantagem realmente, essa é uma vantagem única. Não há um risco de descartar o componente filtrado porque a sorologia foi positiva, a bolsa já está liberada para uso. É a única vantagem, claro. Mas a sorologia hoje no Brasil, a média nacional, talvez seja 3,2%. Então, é uma perda muito pequena que não terá impacto financeiro. Claro, tem impacto, sempre tem, 3% não é zero, mas não é uma coisa que vai onerar assim, significativamente o SUS. Não evita a fragmentação do leucocitário, que você pode pegar bolsas com 3 dias, com 5 dias, com 10 dias, né? Mas pacientes que precisam de sangue raros, às vezes a bolsa fica lá por um tempo maior, até que alguém precise daquela bolsa. Isso faz com que o leucócito já se fragmente ao longo da estocagem, já libere citocinas e já isso já pode causar, os fragmentos podem passar pela malha, e dois, um bom filtro retém mais fragmentos, mas nem todos os filtros são top, né? E segundo, passam citocinas, claro, e as citocinas podem causar reações, sobretudo reações febris. E você precisa ter um Stereo Connection Device ou lâmina de conexão, se você não quiser arriscar, né? Se você não quiser perder a bolsa, né, que só vale por 24 horas, vai que o paciente não quis mais a bolsa e aí você fez em sistema aberto, só vai poder transfundir em 24 horas. E você tem a filtração inline, que é, eu acho, o método mais recomendável hoje por uma série de razões, né? Então, existem vários tipos de filtro inline de sangue total, mas que perde plaqueta, filtro de concentrado de hemácias que preserva as plaquetas, filtro para concentrado de plaquetas, acho que ninguém tem isso, uma bolsa para coleta com filtro apenas para plaqueta, apenas para hemácia sim, tem muitos, e sistema de dois filtros, para hemácias e para plaquetas, muita gente usa, porque tem uma grande vantagem, que é a vantagem de baratear, né? Sai mais barato que você comprar um filtro de plaqueta à parte e um filtro de hemácia integrado com a bolsa. Quais são as vantagens do filtro inline comparado com o filtro de bancada? Tem um custo que é muito menor, talvez eu tenha exagerado, depende muito. Eu olhei no Banco de Preços do Brasil, oscila muito o preço. Em geral, o filtro inline é mais barato que o de bancada, é bem mais barato. Na verdade, vamos colocar, é bem mais barato mesmo que o filtro de bancada, porque ele vem com a bolsa. Então, quando você soma o preço da bolsa e o preço do filtro que você compra isoladamente, sai no mínimo 50% a mais do que um filtro inline. Claro, dependendo se tem dois filtros, se não tem, tem uma série de variáveis aí, mas é muito mais barato, né? E você consegue fazer desleucocitação precoce, ou seja, evita a fragmentação de leucócito, liberação de citocinas. Evita a conexão estéreo, ou seja, evita gastar o aparelho e gastar uma lâmina. E uma logística que é realmente adaptada para filtração universal. A Luciana vai falar depois de mim, e eu sei que ela é uma grande entusiasta da leucorredução universal, eu também sou, sempre fui, e ela também. E eu acho que talvez esteja na hora do Brasil migrar para desde a Constituição Universal. Só que ela precisa de uma logística adaptada e os filtros inline são muito adaptados para isso, né? O risco é aquele mesmo, a desvantagem. Risco de descarte, componente, 2%. No caso do Hemorrio, em outros lugares é mais, mesmo em outros lugares do Rio é 3%, enfim. É uma perda, eu acho que é uma perda aceitável.
Tem uma outra vantagem ainda que, digamos que não há assim, muitos estudos claros mostrando isso, mas que mostram que há uma relação entre infecção bacteriana e filtração de leucócitos, né? Os leucócitos, sabemos todos, opa, peraí. Sabemos todos, eles fagocitam, né, as bactérias, se houver bactérias, e posteriormente liberam toxinas, né, se a bactéria for uma bactéria que produz toxina. Então, a filtração prévia impede a fagocitose. Então, o problema é saber qual é o momento certo de filtrar para permitir que haja fagocitose, né, e ao mesmo tempo você, né, ganhar as vantagens de não ter fragmentação de leucócitos, etc. Então, o ideal, nos poucos trabalhos que analisaram isso, é entre 4 e 48 horas. Então, acho que dificilmente se faz uma filtração inline antes de 4 horas. Então, acho que isso é um ponto muito bom, uma vantagem, né? Mas precisa ser demonstrado realmente com estudos mais sólidos, né? Então, isso permite a fagocitose, e evita a liberação de toxinas e a fragmentação. Bem, passando para o controle de qualidade dos componentes, né? Só acho que todos sabemos aqui, mas custa replicar esse assunto. Se você tem um limite de 10 elevado a sexta glucose por concentrado de massa, o nosso é 5 vezes 10 a sexta, mas digamos que seja 10 a sexta, que eu acho melhor, isso significa que você vai ter 3 células por microlitro. O limite de um contador automático de células é 100, 80 células por microlitro, melhor, 50 se for assim, topo do topo de linha. Não tem linearidade para detectar 3 células por microlitro. Então, esqueçam, mas não esqueçam muito, tá? Depois eu vou dizer por quê. Contador de células para fazer controle de qualidade de leucócitos residuais. Esqueçam também a câmara de Neubauer ou de Manasseh. Neubauer é muito mais usada no Brasil, né? Que tem de 0,9 a 1 microlitro. Então, 3 células por câmara, é uma contagem inconfiável, totalmente inconfiável, né? Lembrando que a precisão desse método é a raiz quadrada do número de células contadas. São 3, né? A precisão é muito, muito baixa. Então, o que se usa, o que é recomendado é a câmara de Najot, que foi um belga, né, que desenvolveu essa câmara aí, que é uma câmara que tem um volume de 50 microlitros. Então, se você tem, por exemplo, 10 elevado a sexta leucócitos por concentrado de massa, você vai ter 150 células por campo. Você ainda pode diluir mais, então você tem uma linearidade para uma célula para um conteúdo de leucócito residual de 3 vezes 10 elevado a 3, que é muito baixo, né? Seria uma desleucocitação de 6 a 7 logs. Mas só que a célula na J tem problemas. Ela tem um volume de 50 microlitros, ela tem esses quadradinhos aí infernais. Não sei se alguém que está assistindo já fez a contagem na célula. Eu já fiz para aprender como é que fazia. É muito trabalhoso, é muito chato, é muito dependente do indivíduo. Muita gente tem enjoo, muita gente vomita de ficar olhando esses quadradinhos assim. É 50 vezes mais que uma célula de uma câmara, uma célula de, de Neubauer. Então, é muito ruim fazer isso. E é trabalhoso e é demorado. E é manual. E é dependente do observador. Então, sim, é o método mais fácil, mas está longe de ser um grande método de controle de qualidade, né? É só para vocês verem aqui, ó, tem uma divisão da grade em 40 retângulos grandes, subdividido em 16 quadrados pequenos por retângulo, um total de 640 retângulos. Imagina você olhar 640 retângulos em cada componente que você vai controlar, né? É bem trabalhoso. O método de referência hoje é a citometria de fluxo, que tem um limite teórico bastante bom, né, que é de 0,1 célula por microlitro, é excelente, mas é um método demorado, é um método de alto custo, sobretudo porque o citômetro é muito caro. O citômetro começa, acho que uns R$ 300.000. Os monoclonais, assim, os reagentes não são tão caros, mas o citômetro em si é bastante caro, um investimento muito alto. Ele vai ser muito pouco utilizado no centro, no serviço de hemoterapia, porque só vai fazer isso praticamente. Claro, pode usar para pesquisa, para outras coisas, mas vai usar muito pouco, de um modo geral. E você precisa ter uma pessoa especialista em citometria de fluxo, não é tão fácil assim. Não são muita gente, não é muita gente, não são muitos, e esses os que existem são altamente requisitados por laboratórios que podem pagar muito mais que nós, que estamos aqui na base da cadeia alimentar, né, dos salários da medicina e da saúde brasileira, que é a hemoterapia. Essa máquina é uma máquina coreana, chamada Nonentech, já foi da Macofarma uma época na Europa, mas é uma máquina boa, mas leva meia hora é automático. O problema é que ela é muito cara. Ele já não é mais a Macofarma, acho que já não representa mais a própria Nonentech direta, já tentou entrar no Brasil, já ficou 2 vezes aqui, ninguém comprou, porque a maquininha custa muito caro.
não me lembro exatamente, mas era algo em torno de US$ 30.000 a máquina, e mais as cuvetas custam muito caro, R$ 200, 250, alguma coisa assim. Então, muito caro esse controle de qualidade, quando você, numa câmara de Najote, por exemplo, não paga nada, né? Paga nada, não pode dizer, mas é centavos que vai custar de reagente, de insumo. Mas hoje, assim, o que vai ser, a meu ver, o controle de qualidade é o analisador hematológico. Eu falei que esqueça o analisador hematológico, eles não têm linearidade, mas esse aparelho chamado Sysmex, e certamente outras empresas vão desenvolver também, hoje, se não estão desenvolvendo, mas o Sysmex acabou de chegar no Brasil semana passada. Ele já tinha um software que permitia a contagem de leucócito residual com a linearidade comparável, um pouquinho superior a da densitometria de fluxo, mas muito melhor, por exemplo, do que a de um contador tradicional, e tão boa quanto a Najot, sendo que é automático, totalmente automático, é rápido. Então eles vão lançar no Brasil, vão fazer o lançamento no EMA, já me disseram isso. Não tem ideia de quanto vai custar, né? Na verdade é um software, não tem reagente nenhum. A máquina já está fazendo hemograma e você programa para ela fazer um hemograma e mais a contagem de leucócito residual. Então, se a gente for fazer de leucócito, filtração inline, né? E ainda mais se for universal, isso vai entrar no controle de qualidade rotineiro que você pode usar, né? O ruim é que só tem uma máquina, claro, né? No começo não vai entrar nunca, nunca vai entrar com preço baixo. Não sei qual vai ser esse preço, se ele vai ser abordável ou não, mas eu espero que outras empresas também tenham rapidamente esse software para fazer isso nas máquinas de automação, né, de hemograma. Bem, os benefícios da leucostação, e aqui eu acabei não resistindo, botei deleucostação, só para satisfazer quem prefere esse termo, mas deleucotização não botei não, porque eu não consigo entender muito bem por que que é deleucotização. Realmente, eu sei que tem alguma explicação, mas eu não sei qual é. Bem, vocês sabem que os leucócitos exprimem HLA de classe 1 e alguns leucócitos exprimem HLA de classe 2, que são responsáveis pela imunização anti-HLA, né, que por sua vez é responsável pelas reações febris e é responsável também pela refratariedade às plaquetas. Leucócito transporta vírus e leucócito, interrogado, causa imunodepressão, né? A gente não tem certeza se isso acontece. Existe um trabalho dos anos 90 do professor Zé Orlando Bordim, foi um trabalho espetacular, realmente foi um trabalho. Nunca foi contestado até hoje o resultado, porque não tem como contestar, que ele fez em ratos, uma parte dos ratos tomavam sangue filtrado, outra parte tomava sangue não filtrado, e os ratos que tomavam sangue não filtrado desenvolviam muito mais tumores. Eram ratos que tinham tumores induzidos experimentalmente, e o número de nódulos era assim, 5, 6, 7 vezes maior nos ratos que tomavam sangue sem ser filtrado. É que é um estudo difícil de replicar em seres humanos, né? E nunca se demonstrou claramente que transfusão causa imunomodulação e imunodepressão. Parece que tem algum efeito, mas assim, evidência forte realmente não tem, né? Além disso, a desleucostação previne algumas, ou teoricamente pode prevenir algumas infecções transmissíveis pelo sangue. CMV, não tem dúvida nenhuma, ela previne. Durante muito tempo, alguns serviços no mundo usavam para pacientes muito graves, né? Por exemplo, prematuros extremos, transfundiam sangue CMV negativo, filtrado de CMV negativo. Hoje quase ninguém mais faz isso. Pouquíssimos serviços fazem, porque os fios estão muito eficazes. Eles têm uma redução muito grande, então não tem dúvida que a leucorredução previne o CMV. É ser interrogado para HTLV e ser interrogado para leishmania. Há uma melhora na qualidade funcional das plaquetas e ninguém sabe quantos leucócitos precisa serem filtrados para que a gente tenha esse efeito. Esse é um efeito que todo mundo sabe, esse efeito é indiscutível, né? Previne as reações febris não hemolíticas, a gente pode fazer profilaticamente. Por exemplo, entrou um paciente com leucemia, ele vai tomar sangue, sabe-se lá quantas dezenas de bolsas de sangue durante a vida. Então já se começa desde o começo, profilaticamente, para que ele não desenvolva anticorpo anti-HLA e não faça reação febril e também não desenvolva refratariedade à plaqueta. E aquela curativa é o paciente já tem uma história prévia, tem uma doença hematológica ou não, seja ou não politransfundida, às vezes uma transfusão só, ou então é uma mulher que já teve filhos e que fez anti-HLA na gestação. E aí o limite máximo é de 5 vezes 10 a 6. Isso aí está mais ou menos sabido que abaixo de 5 vezes 10 a 6 o paciente não tem reação febril. Com exceções, tudo na vida tem exceções, né? A outra indicação é a refratariedade da plaqueta. O princípio é o mesmo, é prevenir a formação de anticorpo anti-HLA. Aí não é tão simples assim em termos de número, você precisa de um número mais baixo, então 10 a sexta seria o número mínimo que você precisa. Também não tem muito assim, você me perguntar, você mostrou aqui os estudos. Não são muitos e não são estudos assim convincentes. Mas tudo indica que
se você trabalhar com um limiar aceitável de leucócito residual 10 elevado a sexta, você previne a refratariedade primária. A secundária não. Se você já tem um anticorpo de HLA pré-formado, cujo título baixou ou desapareceu praticamente, e aí você tem uma terceira, né, infusão de células que têm o HLA, contra o qual se imunizou, aí você precisa de um número bem menor, que é 2 vezes 10 a 4, que hoje alguns filtros já dão, mas não muitos e não de forma assim constante. Esse aqui eu vou passar, que o CMV não tem muita discussão, né? E todas as indicações estão na portaria, né? A grande interrogação em pacientes com neoplasias hematológicas que são CMV positivo. Vale a pena fazer CMV negativo? É uma discussão, né? Que o CMV, se ele já teve, para que eu vou fazer CMV negativo? Porque às vezes é uma cepa diferente e porque às vezes ele já teve, ele tem sorologia, mas o CMV está inativo e há quem defenda que essa a nova infusão de CMV estimularia a reativação daquele vírus. Também aqui, 10 elevado à sexta é o nível de segurança absoluta, mais que 5 vezes 10 à sexta. Bem, leishmania. Tem um estudo do início do final dos anos 90, na verdade, que mostra que a leishmania fica retida nos filtros. Primeiro, elas ficam retidas porque muitas leishmanias, boa parte, fica dentro dos leucócitos. As que não estão nos leucócitos, elas são fagocitadas, e esse estudo mostrou isso, no filtro. Então, os leucócitos que estão no filtro, que vão ficando no filtro, vão fagocitando as leishmanias livres que vão passando. Eles não sabiam por que conseguia prevenir a transmissão de leishmanias que não estavam dentro do leucócito, e a razão possível, e com esse estudo aqui, com essa foto mostra, né, microscopia eletrônica, é que é a fagocitose dentro do filtro. E por fim, em relação à leishmania, tem um estudo recente, publicado pelo professor Hélio Moraes de Souza. Foi um estudo, ele já vem estudando isso há muito tempo, né? Estudando zonas endêmicas, Monte Claros, Piauí e não me lembro qual outro estado, acho que é algumas cidades do Ceará, que são zonas endêmicas para leishmania visceral. Ele vem acompanhando isso, ele publicou recentemente, há 2 anos, na Transfusion, um estudo que mostrava isso aqui, o que concluía que nessas áreas endêmicas, os indivíduos que recebem componentes não desleucocitados são 5 vezes mais propensos a adquirir leishmania em áreas endêmicas, leishmanias por transfusão, né? É, mais ou menos corroborou aquele outro estudo, e o Hélio é um defensor ardoroso também. Toda vez ele fala comigo, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa muito, ele é um grande amigo, ele sempre fala, mas por que que a gente não está fazendo desleucostação universal? Vamos fazer, Hélio, um dia a gente vai fazer. E, por fim, o HTLV, né? Tem alguns estudos publicados, um estudo mais recente do Evan Bloch, da Johns Hopkins, em 2022, que ele mostra que a leucorredução e a triagem sorológica reduzem o risco de transmissão de HTLV. Tem outros estudos que sugerem que diminui o risco, mas não elimina. Agora, diminuir o risco já é muito bom, né? Se pudesse eliminar, óbvio que era melhor, mas é um benefício adicional que a desleucostação universal, se aplicarmos no Brasil, poderia ter. E por fim, esse artigo acabou de ser publicado, não um artigo, mas o pré-print, um grupo da USP, uma tese de doutorado de um aluno da USP, se não me engano, da Escola de Enfermagem, em que ele mostrou o seguinte, que ele analisou 4 desfechos. O primeiro desfecho foi reações febris não hemolíticas pós-concentrado, pós-transfusão de hemácias e pós-transfusão de plaquetas. E comparou. Ele não, né? Não foi um estudo dele, foi um dele, dessas pessoas da USP, foi uma meta-análise, uma revisão sistemática. Eles analisaram todos os estudos existentes. Bem, eles fazem a ressalva que os estudos são todos de má qualidade e de baixa potência. Porém, esses estudos acumulados mostram que os pacientes que que recebiam sangue desleucocitado antes da estocagem tinham menos reação febril do que, seja com hemácia, seja com plaqueta, do que aqueles que recebiam sangue desleucocitado pós-estocagem, ou na beira do leito. Os outros 2 desfechos, que é a infecção pós-cirúrgica, concentrada de plaquetas, e duração da hospitalização, não houve diferença estatisticamente significativa, com a mesma ressalva, os estudos não são bons e não são muitos. Em conclusão, eu queria dizer que, primeiro, o custo da leucoredução tem caído significativamente ao longo dos anos. A filtração pré-estocagem inline oferece muitas vantagens, vantagens logísticas muito grandes, vantagens técnicas, que eu espero ter mostrado aqui. E acho que hoje a filtração universal teria, ou tem, um custo-benefício que é aceitável no Brasil. Falta a gente calcular, né? Eu acho, mas assim, eu acho é pouco. A gente precisa calcular e ver qual seria o custo-benefício, mas eu acho que vai ser um custo-benefício bastante favorável ao Brasil, porque o custo diminuiu muito, né? O custo dos filtros, sobretudo do filtro inline, está muito menor do que era no passado, quando era talvez o item que mais onerava o serviço de hemoterapia, hoje está longe de ser isso. Então é isso, agradeço mais uma vez o convite, agradeço ao Alfredo, e se houver perguntas, estarei à disposição. Obrigado.
Luiz, eu que agradeço pela sua aula, abordagem de tudo que se pode falar sobre leucoredução. Obrigado, muito obrigado. Como sempre, é uma aula muito boa. Bom, dando continuidade, eu quero chamar agora, temos a honra de ter a doutora Luciana Carlos, que todo mundo conhece, diretora do Hemocentro até recentemente, mas hoje ela é da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados. Luciana, é um prazer tê-la aqui agora como coordenadora, pela primeira vez nesse webinar. É um prazer você ter aceito, que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda. A doutora Luciana vai falar para nós sobre plaquetas por Buff Coat, avaliação comparativa de qualidade, custos e indicações clínicas. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, doutor Alfredo. Eu agradeço muito o convite, e esse é um tema que interessa a gente, porque a gente introduziu essa metodologia da produção por Bafcoat no Ceará na década de 90, né? Então, a gente trabalha há muito tempo com essa metodologia, e aí eu vou falar um pouquinho do histórico, de como as coisas se desenvolveram, e tentar mostrar para vocês alguma coisa relacionada à avaliação de qualidade, custos e indicações clínicas, que aí é fácil, porque acho que as indicações são basicamente as mesmas. Mas vamos lá. Eu estou fazendo a apresentação com compartilhamento remoto, então vou ficar pedindo a troca de slides. Mas aí, esse trabalho do pessoal da Holanda, né, de 2021, é muito interessante, porque eles fizeram um histórico do desenvolvimento dessa metodologia. Então, é uma metodologia que foi criada, foi pensada para tentar reduzir a produção de microagregados no concentrado de hemácias, né? Então, esse era um problema que existia, e a retirada do leucócito e da plaqueta desse concentrado de hemácias de uma forma mais eficaz diminuía, no pensamento da época, né, a formação desses microagregados. Então, isso começou a ser estudado por esse viés, né, de melhoria da qualidade do concentrado de hemácias. E aí, em 77, foi inserida a bolsa de plástico, né, a bolsa mesmo, a mudança do vidro, no serviço que estava desenvolvendo isso, que era um serviço holandês. Em 84, as plaquetas que vinham do Bafcoat, então, dentro do Bafcoat, você tinha hemácias, mas tinha leucócitos e plaquetas, basicamente, e essas plaquetas começaram a ser armazenadas em temperatura ambiente em sistema fechado. E aí foi possível aumentar o tempo de validade da plaqueta de 3 para 5 dias. Isso foi interessante, porque a plaqueta é um componente muito crítico do ponto de vista de dose, você precisa de vários doadores para transfusão, e ele tem uma validade muito curta. Então, foi muito interessante essa possibilidade de você ter ampliação da validade da plaqueta, que também esteve relacionada ao tipo de classificante utilizado na bolsa. Pode passar para o próximo. Em 88, foi desenvolvido, introduzido na produção as placas do 1,4-butano-diol, que mantém uma estabilidade, o resfriamento do sangue total é mais rápido e é mais controlado. Então, isso fez com que a preservação da plaqueta fosse melhor. Depois, em 95, foi introduzido o sistema de bolsa Stop and Bottom. Então, esse sistema de bolsa Stop and Bottom é interessante, porque ele permite que o Bafcoat fique na bolsa original. Então, você tem menos manipulação desses leucócitos e dessas plaquetas que estão presentes no Bafcoat, e aí você tem um aproveitamento melhor da plaqueta a partir desse desenho de bolsas. E aí, em 96, eles já pensaram, né, já viram que essa plaqueta de 5 dias poderia ter uma validade maior, ampliada, né, porque ela continuava viável, o pH continuava estável, e toda a qualidade dessa plaqueta de resposta terapêutica era mantida. E aí, em 97, a gente implantou aqui em Fortaleza o método de Bafcoat. Não está aí no histórico mundial, mas a gente acho até que a gente deveria estar, porque eu não tinha noção de que tinha sido tão próximo ao desenvolvimento da bolsa Top and Bottom, né?
mas a gente já em 97 a gente começou a utilizar a Bolsa Top and Bottom em Fortaleza, inicialmente 30% da produção, e depois eu vou mostrar para vocês como foi que essa produção foi ampliada para que hoje a gente utilize 100% da produção do estado do Ceará inteiro com a Bolsa Top and Bottom. E em 2001, a triagem bacteriana de todos os concentrados de plaquetas foi introduzida. E a possibilidade de fazer o pool de plaquetas reduz também muito o custo desses outros procedimentos que são utilizados para melhoria da qualidade ou para garantia da qualidade dessa plaqueta que está sendo transfundida. Então, você não precisa testar todos os doadores, mas todos os pools realizados. Então, isso reduz um pouco o investimento nesses outros procedimentos de qualificação desse componente para a transfusão. Vou passar o próximo. Vamos passar? Bom, e aí ele mostra aqui a evolução do banco de sangue de Amsterdã, né, no Sanquim, a evolução, a troca que eles fizeram com relação ao abandono da técnica do plasma rico em plaquetas e a substituição pelo concentrado de hemácias derivado do Baficote. Então, aconteceu aí em torno da década de 80, e na década de 80 eles já tinham realmente uma produção basicamente de Baficote nesse serviço, e depois isso se expandiu, né, e a Europa praticamente hoje utiliza o método de Baficote como padrão, né, principal dos seus serviços. E também a mudança, né, do perfil da produção de plaquetas. Pode passar o próximo. E aí ele chama a atenção, pode passar, que quando você está produzindo pelo plasma rico em plaquetas, você tem duas centrifugações, mas você tem uma centrifugação mais pesada, que é essa segunda centrifugação, para baixar, realmente para separar as plaquetas do plasma. E isso a gente vai ver lá na frente, vai ter uma importância muito grande na qualidade da plaqueta, que vai ficar na bolsa final para a transfusão. Essa centrifugação mais pesada, ela traz alguns problemas, né, na ativação plaquetária, na exposição de algumas substâncias e de alguns antígenos plaquetários. Então, isso faz com que essa plaqueta tenha uma qualidade, vamos dizer assim, inferior do ponto de vista de resultado transfusional, mas não que a gente tenha uma diferença muito grande em relação à capacidade estática da plaqueta. Então, a gente vai ver, eu só queria que vocês prestassem atenção nessa centrifugação pesada, que a gente vai ver lá na frente como é que ela interfere na qualidade dessa plaqueta que está armazenada. Pode passar o próximo. E no método do Baficote, a gente não tem essa centrifugação pesada. Então, você tem duas centrifugações. Quando a plaqueta é separada do plasma, e quando a plaqueta é separada do Baficote, isso é feito com uma centrifugação leve. Então, isso protege um pouco as alterações morfológicas e de ativação plaquetária, e aí, por isso, você tem uma plaqueta, uma recuperação plaquetária maior no componente final. Pode passar o próximo. E com a evolução desse método, a gente tem hoje um cenário mundial, né, de uma alta utilização do método de Baficote em algumas regiões do globo, né, na Austrália, na Europa como um todo, e no Canadá, algumas regiões com vamos dizer assim, uma produção mista, né, com mais PRP ou um pouco mais de Baficote, mas essa é a situação da América Latina, a situação de alguns países da África e alguns países da Ásia, né? Então, o que a gente tem é que o Baficote se tornou um padrão, principalmente em alguns países com maior poder econômico. E a gente tem a situação dos Estados Unidos e do Japão, em que você tem uma baixa utilização, baixa produção de plaquetas, ou de utilização do método de Baficote, e a produção de plaquetas é basicamente voltada ou baseada na férise. Então, normalmente, quando você tem a plaqueta produzida do BRP, a quantidade de plaquetas que você precisa, principalmente em serviços que têm
transplantes, principalmente o transplante de medula, você precisa de muitos doadores para ter uma condição de atender a todas as solicitações. Então, quando você usa o Bafcoat, você consegue realmente otimizar a produção, né, e ter uma disponibilidade maior de plaquetas. E, por isso, em serviços como os Estados Unidos e o Japão, que são serviços de alta complexidade, e que são países que têm serviços de muita complexidade, e que não utilizam o Bafcoat, a Aferes, a plaqueta por Aferes é realmente a base do estoque de plaquetas disponível para transfusão nesses pacientes. Mas o custo é muito alto, então isso não se expande, não é um padrão para o mundo. Pode passar o próximo. No Brasil, a gente tem o PRP ainda como o método de produção predominante, né? A gente tem algumas regiões em que o Bafcoat ele está mais presente, né, como as regiões sul e sudeste, e a gente tem a situação do Ceará, né, em que a gente fez essa transição, a introdução do Bafcoat em 97 em Fortaleza, e a partir de 2015 a gente fez a transição da produção do estado inteiro para o método de Bafcoat. Então a gente abandonou realmente o método de PRP em março de 2015, e isso trouxe também a oportunidade da gente, associado a isso, fazer a introdução da leucorredução universal, da desleucocitação universal, como o doutor Luiz falou, e aí a gente fez essa mudança da produção do PRP para o Bafcoat, casado com a introdução da leucorredução em 100% dos produtos de hemácias e plaquetas produzidos e transfundidos a partir da hemorragia estadual. Pode passar o próximo. Pode passar? E aí as críticas para o método de Bafcoat, que eram críticas mais nascidas mais nos Estados Unidos, né, de que o processo de produção é um processo muito complexo, muito pesado, muito complicado, e que você teria uma menor sobrevida das plaquetas com Bafcoat estocado a 4 graus, e isso atrapalharia muito o processo de produção. Eu coloquei aí pequenininho porque realmente essas críticas elas não se sustentam, porque o processo de produção não é extremamente complexo, né? Um processo de produção fácil de ser implementado, não precisa de grandes de pessoal, é um pessoal qualificado, mas o pessoal que trabalha realmente com PRP migra para o Bafcoat com uma certa facilidade. E aqui no Brasil, a gente teve sempre a questão da mudança da produção relacionada ao custo, né? Entendendo que o custo das bolsas top and bottom, o custo da produção pelo Bafcoat seria mais alto. E aí, a gente depois... Eu quero ver se até o final dessa exposição eu consigo desmistificar algumas coisas relacionadas a isso. Então, por isso que eu botei aí as críticas bem pequenininhas, porque elas são realmente muito pequenas. Vocês podem até dizer que o custo não seria tão pequeno assim, mas em função dos benefícios que a produção de Bafcoat traz, principalmente para a estabilidade de estoque e para a redução de algumas reações transfusionais, e pela facilidade dessa produção para a introdução do método da desleucocitação, da leucorredução universal, eu acho que essas críticas elas ficam pequenas em função do benefício que é ter um serviço com a produção completa a partir do método de Bafcoat. Pode passar o próximo. Então, os ganhos que eu enxergo, isso aí é isso vem muito da literatura, mas não somente da literatura, por isso que eu não botei a referência, né? Os equipamentos, o desenvolvimento do método Bafcoat permitiu a automatização e o interfaceamento do processo de produção como um todo. Foi a partir da necessidade de otimização desse processo de produção que esses equipamentos foram desenvolvidos, e hoje a gente pode ter um serviço uma produção de hemocomponentes mais qualificado,
né? A produção também ela é padronizada e rastreável quando você utiliza completamente o método de Bafficode. A qualidade dos produtos é uma qualidade boa, que está adequada dentro dos padrões, dos critérios de controle de qualidade exigidos, e até um pouquinho melhores do que isso. E você tem mais disponibilidade de componentes, principalmente quando a gente pensa na plaqueta, porque a hemácia é uma hemácia vinda de cada doação, mas a plaqueta a gente tem a possibilidade de produzir o pó e de ter uma disponibilidade maior, porque a recuperação plaquetária é maior a partir da produção pelo método de Bafficode. E aí, quando a gente introduziu isso como um padrão de produção, a gente sentiu uma possibilidade de redução de custo por grande escala. Então, era uma bolsa que era mais cara, porque a gente fazia 30%, e era uma bolsa que a gente não utilizava na produção inteira, e a partir do momento que a gente conseguiu introduzir essa bolsa e esse método na doação como um todo no Estado, a gente começou a sentir a possibilidade de uma melhor negociação com os produtores, com os fornecedores, e teve uma certa redução de custo por esse ganho de escala pela introdução do método no Estado inteiro. Pode passar a próxima. E aí a gente vê, quando a gente vai comparar realmente os métodos, né, a gente vê algumas coisas interessantes com relação aos produtos e ao aproveitamento desse sangue total doado. Então, a gente tem um melhor aproveitamento, a melhor recuperação de plasma. Então, no PRP, no método de PRP, a recuperação de plasma média é de 53% de plasma presente na bolsa original. Quando a gente utiliza o Bafficode, a gente ganha muito plasma, e chegando a 84% de recuperação do plasma que estava presente na bolsa original, e isso eu estou falando sem a utilização da substância do PAS, né, da solução aditiva para a plaqueta. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque, principalmente agora, quando a gente está trabalhando e discutindo tão fortemente a autossuficiência do país com relação à possibilidade de ter plasma suficiente para produzir todos os hemoderivados, ou boa parte dos hemoderivados que os pacientes brasileiros precisam, isso se torna vamos dizer assim, uma vantagem muito interessante. E isso também foi o que, de uma certa forma, estimulou também a mudança do método na Europa. Com relação à plaqueta, a gente tem uma maior recuperação, como eu já falei, então a gente praticamente dobra a recuperação da plaqueta a partir da doação que foi realizada, e uma menor ativação. Então, de uma certa forma, você tem uma melhor qualidade desse componente. A crítica aqui seria, vamos dizer, a desvantagem seria que na produção de Bafficode você tem uma menor recuperação de hemácias. Então, você teria 85% de recuperação das hemácias no plasma rico em plaquetas e 79% no Bafficode. Isso, em algum momento, preocupou pessoalmente, né, na hora que a gente foi fazer a mudança, mas a gente não tem hemácias que não sejam, vamos dizer assim, capazes de ter a resposta terapêutica que a gente precisa a partir de uma transfusão de hemácias. Então, algumas vezes você tem uma hemácia com volume inferior, mas que ainda é usada normalmente, então não tem muita essa preocupação. Além disso, a hemácia ela tem um menor hemólise, né, por causa da retirada de boa quantidade, de boa parte dos leucócitos no início do armazenamento, e ela tem mais 2,3-EPG, então ela seria uma hemácia melhor do ponto de vista de resposta e capacidade de transportar oxigênio. Outra coisa, isso não estava aí no estudo, mas eu queria comentar que essa hemácia também tem, apesar dela não ser leucorreduzida, se você não usar filtro, ou dela não ser considerada uma hemácia desleucocitada, ela tem um menor número de leucócitos contaminantes. Então, de uma certa forma, ela também pode reduzir, né, o risco da reação febril não hemolítica nessa hemácia.
porque o número de leucócitos é menor. E isso, às vezes, pode ter um impacto muito grande na disponibilidade do estoque em menos complicações durante o tratamento transfusional desses pacientes. Então, isso são algumas comparações que a gente pode fazer em função do PRP e do Bafigort. Pode passar o próximo. E esse estudo, que foi publicado agora em 2025, ele fala daquela história da centrifugação pesada, né? Então, quando você tem a centrifugação pesada com as plaquetas de sangue total com todos os componentes, você tem uma atenuação do estresse do cisalhamento nessas plaquetas, da colisão cruzada, porque você tem outras células que estão protegendo essa plaqueta. Então, no método de Bafigort, essa centrifugação pesada acontece no sangue total, e não depois na segunda etapa, como acontece no PRP, quando a plaqueta já está separada no plasma rico em plaquetas. Então, eu acho bem interessante, porque eu não entendia bem essa questão da centrifugação pesada, como era que ela atuava, e aí, a partir desse trabalho, a gente pode ver qual é a ideia, né, o que é que pode estar por trás dessa melhor qualidade da plaqueta preparada pelo Bafigort. Além disso, você tem proteção das alterações de forma e função proagregante, né, porque você não teria, vamos dizer assim, um dano muito forte nessa plaqueta, que ainda tem essa proteção das outras células, já que a centrifugação pesada está sendo feita com sangue total, e quando você tem essa centrifugação pesada já no plasma rico em plaquetas, você teria uma ativação da metaloprotease ADAMS10, uma eliminação irreversível, e é interessante isso, desse marcador, que é um marcador de ativação plaquetária, e pela situação da ativação da metaloprotease, você não tem como reverter mais isso. Então, eu achei isso muito interessante, embora a gente não tenha nenhuma, vamos dizer assim, nenhum estudo que mostre uma diferença significativa da possibilidade da ação proagregante ou da ação, vamos dizer assim, terapêutica dessa plaqueta. Mas, de uma certa forma, é uma plaqueta que tem uma menor lesão antes do armazenamento, e que chega até o último dia de armazenamento com uma capacidade melhor, né, e com uma condição vamos dizer assim, de ativação melhor. Então, eu acho que isso aí a gente precisava dar uma olhada depois, porque é um dado muito recente, mas que já vinha, é uma coisa que vamos dizer assim, dita na literatura há algum tempo, mas eu nunca tinha visto vamos dizer assim, essa coisa bioquímica ou de função plaquetária tão clara como vem nesse estudo. E acho que isso talvez explique por que essa plaqueta do Bafigort tem uma qualidade melhor no último dia de armazenamento, né? Vários estudos mostram que é uma plaqueta que chega com um pH melhor no último dia de armazenamento, que chega com uma condição melhor no último dia de armazenamento, e talvez essa diferença na centrifugação possa explicar que a centrifugação pesada na etapa do sangue total e não na etapa da separação do plasma rico em plaquetas traz pela introdução do método do Bafigort. Pode passar o próximo. Pode passar? E em 2008, o Canadá começou a discutir também a introdução do Bafigort como método padrão na Cruz Vermelha canadense, né, no sistema canadense como um todo, e eles basearam essa implementação. Esse estudo é bem interessante, porque eles mostram também essa não diferença da qualidade da plaqueta produzida pelo Bafigort, a menor, e uma vantagens dessa plaqueta de Bafigort, como eu já falei, do pH melhor e da melhor condição dessa plaqueta no último dia de armazenamento.
E aí eles resolveram, eles justificam a introdução, a tomada de decisão de introdução do método de Bafikoto no Canadá, relacionada a que essa plaqueta ela tem critérios de controle de qualidade, ela atinge os critérios de controle de qualidade estabelecidos, então ela não é inferior em nenhum momento, ela representa uma melhor oportunidade, uma facilidade para a introdução da leucorredução ou da desleucocitação universal. Então, você tem um pré-armazenamento que pode ser filtrado, e aí a plaqueta já é armazenada com essa filtração. Isso é muito importante porque a gente reduz muito o risco da reação febre não hemolítica da plaqueta, e aí você já tinha uma hemácia que tinha um menor risco de reação febre não hemolítica, mas que também pode ser filtrada. Então, a introdução do coach, ele facilita bastante a desleucocitação, né, a leucorredução universal, e reduz um pouco esse custo em função da leucorredução da plaqueta ser feita em pool. E aí você tem uma menor manipulação fora do serviço de hemoterapia, então, você não dá, como o doutor Luiz falou, não é dentro do hospital que a filtração vai ser feita, não é dentro do hospital que as coisas vão acontecer. Então, com o serviço de hemoterapia já vai liberar um componente pronto. E, além disso, você tem um melhor aproveitamento dos doadores, com a recuperação plaquetária maior, com a recuperação de plasma maior, né? Então, existem alguns benefícios da introdução do Bafikoto como método padrão, e foi esse racional que o Canadá usou, né? E a partir de então eles introduziram o Bafikoto como método convencional de produção em todo o país. Pode passar o próximo. E eu queria chamar a atenção que a questão da leucorredução não é uma questão, vamos dizer assim, pouco importante. A gente já sabe há muito tempo, esse estudo é um estudo muito interessante, né, e que a gente sempre fala quando vai falar de leucorredução, que ele comparou, né, aí ele comparou a plaqueta com leucócito e a plaqueta sem leucócito, com filtro, com irradiação, por aférese, e aí o que é que ele viu? Não importa o método de destruição, de retirada desse leucócito, o que importa é que essa plaqueta não tenha leucócito, e quando isso acontece, a resposta terapêutica é semelhante, o risco transfusional do paciente diminui bastante. Então, ter uma plaqueta leucorreduzida pré-armazenamento é muito importante, porque melhora muito a resposta terapêutica da transfusão desse componente. Então, pode passar o próximo. Então, assim, não faz muita diferença de qual o tipo de plaqueta que você está usando, se é de sangue total, se é aférese, o que faz diferença mesmo é que essa plaqueta seja desleucocitada. E aí, mesmo que a gente não tivesse as vantagens da melhor qualidade dessa plaqueta vinda do Bafikoto, eu acho que só a facilidade ou a possibilidade de melhorar a condição para a leucorredução pré-armazenamento já seria uma justificativa para que a gente pudesse pensar realmente em produzir esse método como um padrão na produção do serviço, né? Pode passar o próximo. Então, eu gosto muito disso aqui, porque a gente fica escolhendo qual é a melhor plaqueta, mas, assim, a melhor plaqueta é a plaqueta sem leucócitos. E aí tem alguns estudos que também discutem essa questão da vantagem da plaqueta de sangue total por aférese, né? E aí a gente sabe que as características são semelhantes durante o armazenamento, o benefício hemostático é o mesmo, o mesmo risco de aluminização, né, se você tiver a leucorredução, o que aquele estudo mostrou, e na aférese você tem um maior risco de trale, né, e aí a gente tem que não coletar de mulheres, exatamente por isso, tem um possível maior risco de contaminação bacteriana, mas você tem que levar em consideração a maior exposição a doadores que a plaqueta produzida a partir do sangue total traz. Entendendo que, quando você está usando uma plaqueta de Bafikoto, essa exposição é menor do que a plaqueta do plasma rico, da método do plasma rico em plaquetas. Então, isso tem que ser colocado em perspectiva, né, para que a gente tenha realmente a aférese como um regulador do estoque, né, e com a utilização para você coletar plaquetas HLA compatíveis ou plaquetas específicas, mas
quando você utiliza o método de Bafficoat, você consegue aproveitar essa coleta de sangue total e não depender tanto assim da coleta por aférese para poder fazer o atendimento, mesmo em serviços que atendem procedimentos de maior complexidade e pacientes com maior necessidade de transfusão. Repassar. Depois o pessoal da Holanda, que desenvolveu o método desde o começo, né, desde a década de 70, eles consideram, em 2013, eles fizeram essa publicação, né, comparando também a plaqueta de sangue total de aférese, e aí eles falam novamente, a qualidade é semelhante, você tem que ver o custo, é possível, você tem esse recurso para investir em ter a sua produção de plaquetas dependendo especificamente, dependendo em sua maior parte da aférese, os riscos infecciosos, né, da exposição maior dos doadores, quando você está usando a plaqueta de sangue total, a disponibilidade de doadores, isso é uma questão que alguns países têm uma preocupação maior, porque com o envelhecimento da população, a doação de sangue, a população que pode doar sangue está diminuindo, então é importante para eles ver essa questão da disponibilidade de doadores, talvez não seja a nossa realidade aqui no país, e as questões éticas de aproveitamento, melhor aproveitamento desse sangue total que o doador doou. Então, isso tudo eles chamam a atenção, né, e mais uma vez, né, acham, defendem, né, que a decisão da utilização padrão do método de Bafficoat na Europa tem suas vantagens, mas com essas ressalvas, né, da disponibilidade de doadores e de possivelmente o maior risco de exposição a doadores, embora isso não tenha sido comprovado ainda em nenhum estudo, que você tem o maior risco de contaminação de vírus ou de outros patógenos transmissíveis pelo sangue a partir da utilização da plaqueta de sangue total em detrimento da plaqueta por aférese. Mas são situações, são considerações a serem feitas. Pode passar o próximo. E aí, no Ceará, a gente tinha, por que a gente tomou a decisão de ampliar a produção para o estado inteiro, né? A gente tinha, em 2008, a gente começou a fazer o transplante de medula halogênico no estado, né? A primeira equipe começou a transplantar, a gente começou a ter uma maior necessidade de transfusão de plaquetas, e aí a gente foi ampliando a produção de plaquetas de Bafficoat no Hemocentro de Fortaleza. E aí, concomitantemente a isso, a gente teve uma estratégia de interiorização da rede de atenção de saúde do Estado. Então, a gente começou a ter cada vez mais procedimentos mais complexos nas cidades fora de Fortaleza. Além disso, a gente conseguiu, nessa época aí, 2008, 2012, a consolidação da cobertura da hemorroide para todas a demanda transfusional do SUS. Então, em qualquer local do estado, a gente tinha a hemorroide como sendo a fonte, o serviço que estava disponibilizando o componente, né? Então, isso foi também importante. E cada vez mais o crescimento dos procedimentos de alta complexidade fora da capital. Então, a gente tinha mais plaqueta em Fortaleza, mas a gente começou a ter uma maior necessidade desse componente em regiões como Sobral e Crato, em função dessa interiorização da rede. E, além disso, a gente começou a ter também a necessidade de ter componentes mais qualificados no interior, ou seja, sem leucócitos, irradiados, etc., porque os pacientes já não precisavam vir a Fortaleza para fazer o acompanhamento ambulatorial, uma internação de uma patologia de maior complexidade. E aí a gente teve que começar a desenvolver estratégias de estar levando esses componentes e trazendo esses componentes pelo Estado. Então, isso gerou uma certa preocupação, né, de não conseguir garantir o componente que o paciente tinha indicação de receber, ou seja, desleucocitado, uma plaqueta, ter disponibilidade de plaqueta em todos os pontos do estado. Então, a gente começou a pensar em por que não, né, avançar com a produção do Bafficoat. E aí a gente começou a fazer isso em Fortaleza, né, que
tinha começado com 30% da produção e chegou a 50% da produção em 2014. E aí a pergunta era por que a gente não leva esse método de produção para o estado todo? E aí a gente tinha aquelas dúvidas, né? É mais complexo, é mais caro, mas aí a gente começou a se preparar e conseguiu, em 2015, fazer essa mudança. Pronto, eu estou já terminando, doutor Alfredo, só um minutinho. Pode passar o próximo. Então, a premissa era essa, pode passar. O doutor Alfredo está me avisando aqui que eu estourei o tempo. Pode passar. Então, era isso, 30% da produção de top and bottom, na rede, 51% em Fortaleza, necessidade de constante imobilização de estoque, e aí a gente começou a ver que o custo não seria tão mais alto, né? E aí se a gente introduzisse a filtração inline, a gente teria um custo de filtração muito mais baixo. Pode passar o próximo, que a gente vai ver essa situação. Então, o custo da bolsa top and bottom e da bolsa convencional era praticamente o mesmo, e quando a gente introduzia o filtro inline, essa linha em azul, o custo da deslocostação era muito menor. Pode passar o próximo. E aí a gente começou a fazer a conta, né, do que é que seria. Então, vocês veem uma comparação muito próxima, né, do custo do top and bottom da bolsa convencional, e quando a gente usava o filtro inline, o custo era muito mais baixo. Então, a gente começou a fazer essa conta, o que representaria introduzir essa bolsa top and bottom com filtro inline em 100% da produção. Pode passar. E aí a gente viu que não tinha um investimento tão mais alto. Passe o próximo, que eu acho que aqui... Isso aí é o gráfico de mudança, né, de produção de hemácias, de Baficote, PRP e Baficote em Fortaleza e na rede. Então, a mudança aconteceu realmente em 2015, e hoje praticamente a gente não produz mais hemácias a partir do plasma rico em plaquetas. Mais dois, eu acho. Pode passar o próximo. E aqui a produção de plaquetas, né? E também a possibilidade de filtração. Então, toda a plaqueta do Estado, toda a hemácia do Estado, a partir de 2015, passou a ser leucorreduzida. Pode passar o próximo. Pode passar. Esse indicador é muito interessante, porque tem uma preocupação da gente dos serviços menores perderem Baficote por falta de compatibilidade, doadores suficientes. Então, a gente começou a acompanhar e a gente começou a otimizar, centralizar a produção, de forma que a gente não perde praticamente nem 2 a 3% dos Baficotes que são produzidos. Então, isso não é um problema na mudança da produção. Pode passar o próximo. Bom, e aí o estoque, a gente teve também condição de ter uma maior estabilidade de estoque, tanto para hemácias como para plaquetas, a partir dessa integração do estoque que foi possível fazer, porque eu não tinha mais uma hemácia de um jeito no lugar e de outro jeito em outro ponto de produção. Tudo integrado, a gente conseguiu otimizar esses concentrados de hemácias até o último dia de validade, e a gente conseguiu avançar para essa estabilidade de estoque. Pode passar o próximo. O doutor Alfredo já está brigando aqui comigo. Então, as considerações que eu queria deixar para vocês. Para o serviço, a introdução do método de Baficote significou uma redução, uma otimização do custo, maior disponibilidade de componentes, uma boa operacionalização e padronização do processo e melhoria de logística de distribuição de bolsas. E para o paciente, maior eficácia terapêutica, menor exposição a glucose e redução de complicações e reações transfusionais. Pode passar, que eu estou terminando. E só pode passar, acho que isso aí só repete um pouquinho. E só lembrando as críticas, elas não se sustentam realmente. Eu queria só passar o próximo e dizer para vocês que essa equipe aqui comprova que é a equipe da produção de Fortaleza, que produz tudo por Baficote de Fortaleza e de Quixadá, e que conseguiu introduzir isso e fazer a ampliação da utilização do método com muita tranquilidade e com muita, vamos dizer assim, eficácia, né, otimizando a produção no estado todo. Então, era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Bom, eu acho que quero agradecer os 3 palestrantes, foi excelente, Mariana, Luiz, Luciana. Novamente agradecer a Macofarma pelo apoio nesse webinar. E nós vamos passar agora para uma discussão. Acho que a gente falou de 3 assuntos extremamente importantes. Como eu falei no começo, fomos até o laboratório de processamento
e trouxemos 3 assuntos de uma importância enorme, que é o uso do sag-mannitol, que é a produção através do buff coat, e a leucorredução, e discutindo a leucorredução universal. Eu acho que são assuntos extremamente importantes. Temos algumas perguntas aqui que eu vou passar agora para vocês. Fiquem à vontade, inclusive para fazer perguntas um para o outro. Então, a primeira pergunta veio para a doutora Mariana, veio da Rebeca. Tendo em vista que as soluções aditivas permitem mais tempo de armazenamento, como mostrado na sua aula, por que o CPDA1 ainda é o mais utilizado, ou tão utilizado no Brasil? Vamos lá. A minha opinião, né, na verdade, mas em média, pelo menos Claro. pelo menos em grandes centros aí, até nos Estados Unidos, a transfusão média de um concentrado de hemácias varia entre a segunda e a terceira semana. E então, 35 dias seriam aí as 5 semanas. Então, talvez não valha a pena, pensando em custo-efetividade, pro seu serviço, você gastar dinheiro com o Sag-Mannitol, né, com uma bolsa mais cara, se você transfunde esse concentrado de de hemácia, em média, com 2 semanas de validade. Se você tem um serviço aí que transfunde menos, ou que a sua média de validade aí do concentrado de hemácias utilizado em torno de 4, 5 semanas, aí com certeza vale, mas tem alguns centros que a rotatividade de transfusão é muito grande, a bolsa não para no estoque. Então não faz tanto sentido você manter uma solução de armazenamento mais caro se você transfunde ela muito rápido, se a bolsa sai do estoque com 5, 6 dias. Se Claro, eu acho quiser que você tem toda acrescentar, a doutor, razão, Mariana. Acho que porque no todos os HC serviços... a rotatividade é gigante, né? Eu acho que eu acho que assim, todo serviço deve avaliar realmente o custo e o benefício da, da metodologia a ser introduzida. Então, acho que faz todo sentido o que você está falando. Muitos serviços não fazem por isso. Mas acho que muitos serviços não fazem mesmo por uma questão de custo, essa é a verdade. Luciana levantou a mão. A gente sempre usou Você quer falar, Luciana? Sag-Mannitol. Eu tô muda? Não. Posso falar? Você está me ouvindo? Não. Pode, estou te ouvindo. Não? Sim. Tá bom. A gente sempre usou o Sag-Mannitol também na produção. Isso facilitou bastante quando a gente fez a mudança para o buff coat, que a gente não partiu de uma bolsa dupla ou de uma bolsa sem saga, a gente já tinha uma bolsa qualificada. Eu só queria lembrar que você tem que colocar na equação também que essa bolsa de Sag-Mannitol não é só validade que você ganha, né? Você ganha também um pouco de preservação dessa hemácia. Então, ela tem mais tempo de validade porque ela é armazenada melhor, né? Ela é mantida... Ela tem uma qualidade melhor. Ela tem uma qualidade melhor. Então, isso tem que ser colocado também em perspectiva, e aí você... a diferença de custo talvez não seja tão alta para justificar você usar uma bolsa pior do ponto de vista de qualidade de hemácia, do que você investir um pouquinho, né, e ter uma bolsa melhor. E aí você vai escalonando isso, né, e já ganhando, melhorando a sua produção para ir introduzindo essas outras metodologias. Eu sou entusiasta do Sag-Mannitol também, né, porque a gente sempre conseguiu usar isso, e isso faz com que você também ganhe um pouco de estoque, porque a bolsa, às vezes, ela roda muito rápido porque é aquilo que você tem, né, mas quando você tem uma bolsa mais com uma validade maior, você consegue otimizar melhor essa doação, porque você usa ela por mais tempo, né? Então, acho que talvez isso possa ser colocado eu concordo, em perspectiva. Eu concordo plenamente, inclusive, Luciana, a Mariana apresentou muito bem a questão da lesão de estoque, né? Que você tem menor lesão de estoque quando você usa Sag-Mannitol. Então, eu, por exemplo, introduzi o Sag-Mannitol na Fundação ProSangue não é pelo descarte, porque a rotatividade é muito grande e eu pouco descarto, quando muito eu descarto alguma coisa B positiva. Mas eu principalmente introduzi para ter uma menor lesão de estoque. A Mariana colocou muito bem uma coisa que eu quero ressaltar, que é a questão da proteína PRX2, que é uma proteína antioxidante e ela se mantém muito mais em nível adequado durante o estoque nas bolsas com Sag-Mannitol do que nas bolsas do CPDA1. Então, eu acho que tem que se levar
custo, sim, mas a gente tem que pensar que a hemácia é melhor. Independente até de eu vou descartar ou não vou descartar, a rotatividade alta ou não, a gente tem uma hemácia melhor quando coletada com segmantol. Então, acho que todo mundo deve tentar partir para isso. Não se acomodem no CPDA1. Tentem E uma coisa também, doutor Alfredo, que eu acho que a gente precisa ver também é que na transfusão fica mais tranquilo, porque o hematócrito é mais baixo, então você tem uma transfusão mais tranquila, claro, né, com menos intercorrências. Sim. Agora, tem uma pergunta muito interessante aqui da Natália, que eu acho que eu tenho que fazer para a Luciana, porque na posição que ela está agora, eu acho que a pergunta vai bem para ela. Considerando os apontamentos sobre estudos científicos e demais reflexões que foram colocados hoje aqui, em todas as 3 aulas, o que seria mais urgente de mudança na norma que norteia o serviço de hemoterapia? Quer dizer, o que seria mais importante a gente introduzir como obrigatório os nossos serviços? Das 3 coisas que foram discutidas aqui. A leucorredução inline, universal, que eu sou super favorável. O Luiz Amorim falou que já está na hora do Brasil. Eu acho que já passou da hora, Luiz. A gente já deveria estar todo mundo fazendo leucorredução universal. O Buff Coat ou o segmantol. Quer dizer, se a gente fosse elencar o que seria mais urgente, qual é a tua opinião como hoje coordenadora geral do Ministério? Eu concordo com o senhor. Desculpa, a pergunta é pesada, né? Mas... Não, eu tenho o meu pensamento mesmo. Eu acho que a gente deu um foco muito forte na segurança transfusional voltada para a redução de transmissão. E a segurança transfusional voltada para melhor produto, a gente meio que foi um pouquinho tímido, né? Então, acho que essas três coisas que a gente discutiu hoje são meio complementares, né? Então, introduzir o Bafcoat facilita a leucorredução, pré-armazenamento, principalmente da plaqueta, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar na leucorredução universal de uma forma mais séria, do ponto de vista de implementação, né? O sagmantol, acho que não é uma coisa tão difícil assim de fazer, né? E aí também não vejo por que a gente não partir para isso, mas eu acho que é um esforço menor, né? O esforço de introdução do Bafcoat também não é um esforço tão grande do ponto de vista de recursos, né? Acho que do ponto de vista de ter recursos mesmo como rede, seria a leucorredução um desafio maior, mas acho que a gente já passou do tempo, né? A gente está bem atrasado nessa questão de melhoria da produção e de menor exposição dos pacientes ao risco, de todos os riscos que o doutor Luiz falou tão bem. Eu faria as 3 coisas. Sim, até porque eu concordo com o que você falou. Luiz, você tem alguma coisa a complementar? Não, eu só queria dizer, eu concordo com você, eu ia dizer justamente isso, que dá para fazer as 3, porque as duas, a primeira e a terceira, são coisas que são muito simples e de um impacto muito baixo, o financeiro, impacto financeiro, né? Muito pequeno. Quem tem impacto financeiro, que a gente precisa ter mais dados para convencer, né? As pessoas que fazem orçamento, que gerenciam orçamento, é a leucorredução, isso nem se compara. Então, acho que dá para fazer as 3, as outras duas vêm até reboque, a Buff Coat pode vir junto com leucorredução, né? Eu penso isso. Eu acho que é qualificar essa produção. O desafio da gente é qualificar a produção e também aproveitar melhor os doadores, porque a gente precisa desse plasma que o Bafcoat nos dá a mais, né? Então, a gente precisa desse plasma. Eu queria... Em relação ao SAG... Eu ia trazer esse assunto. Desculpa, em relação ao SAG, estou complementando, o SAG também tem uma coisa, que são os sangues raros, né? Faz muita diferença você ter um sangue, você nunca sabe se vai alguém doar, ele foi para uma coleta externa, levou você PDA1, nunca sabe se ali vai ter doador que tem um sangue raro, que às vezes você precisa esperar 40 dias, né, 35 dias, até o máximo que você puder esperar, você sabe que tem alguns pacientes... Para poder utilizar essa bolsa. E também o O negativo ajuda muito. Esses grupos menos frequentes, embora não sejam raros, ajudam também porque tem um tempo de validade maior. Agora, eu quero pensar de novo a questão do plasma, porque a Luciana falou muito bem. Quando a gente utiliza o método Bafcoat, a gente tem uma recuperação maior do plasma. E isso hoje é fundamental no nosso país. Nós estamos buscando ciência de plasma
para a Hemobras poder produzir hemoderivados, especialmente albumina e hemoglobulina, e compete a nós nas metodologias que possam trazer maior volume de plasma para ofertar o plasma óbvio excedente da transfusão. E o Buff Coat traz isso para nós. Então, acho que, além de tudo, nós temos essa vantagem. Realmente o custo não é mais alto, é só uma mudança de metodologia dentro do serviço, e nós, além de todas essas vantagens que foram faladas, tem esta questão do plasma, e eu quero chamar muita atenção de todo mundo que está ouvindo, da importância de nós alimentarmos a Hemobras com a quantidade suficiente de plasma para a autossuficiência, que a busca é de 500 mil litros ano. Acho que a gente tem que partir, todo mundo trabalhar imensamente por isso, cada um na sua instituição, cada um com a sua realidade. Bom, tem muita pergunta, eu vou ser obrigado a pedir para as pessoas passarem para os e-mails de vocês, porque eu não vou conseguir dar conta de tanta coisa que tem aqui. Eu queria falar também, aqui há uma discussão sobre o HTLV e a leucorredução, Luiz. E aí, você já falou isso, a prevenção do HTLV, e eu até li um trabalho canadense muito interessante que diz que se você fizer sorologia e ainda leucorreduzir universal, o risco residual de transmissão da HTLV cai para 1 bilhão, ou seja, praticamente inviável a transmissão do HTLV. Chego até a pensar assim, em países de baixa prevalência, se você fizer leucorredução universal, você não poderia até deixar de fazer a sorologia para HTLV. Então, com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, sobre a questão do HTLV e a leucorredução. Se não tem nenhuma evidência conclusiva, né? Espero ter deixado isso claro, que não tem nenhuma evidência conclusiva que diga que a leucorredução previne os casos de CMV ou de HTLV, como previne o CMV, né? Não tem evidência conclusiva. Tem alguns estudos, eu selecionei aqueles 3 como os 3, são talvez os mais fortes, sem serem estudos assim muito, mas todos eles têm mais ou menos essa mesma conclusão dos canadenses, né? Que é isso. Se você fizer uma boa triagem sorológica, uma boa triagem clínica, se você fizer a triagem sorológica para HTLV e ainda desleucocitar, a sua chance de transmitir HTLV é mínima. Uma dúvida que ela é reduzida. Para quanto? Vai ficar muito próximo de zero. Um país como o Canadá, em que a prevalência HTLV é muito baixa, fica muito perto de zero, porque esse número, né, não sei quantos milhões, é quase zero. No Brasil talvez não caia para um número tão pequeno assim, mas certamente reduz e reduz muito, então acho que é muito bom. Agora falta evidência, não é muito fácil provar, assim, né? Os estudos experimentais com HTLV não são fáceis de fazer, né? Para provar que ele deixou de ser transmitido por sangue desleucocitado. Então, não é muito fácil, é isso. Assim, as evidências são, reduz muito a transmissão. Não elimina, aparentemente não elimina, mas reduz muito. Já é um ganho. Bom, pessoal, eu tenho muita pergunta aqui. Eu nem tenho como selecionar aqui, porque eu vou pedir para as pessoas direcionarem as perguntas para o e-mail de vocês, para vocês poderem responder, senão nós iríamos ficar aqui até as 9, 10 horas da noite respondendo essas perguntas. São todas muito interessantes, mas nós temos mas nós temos assim, uma coisa certa nesses webinars. Eles começam às 6, eles terminam às 8, para que não se estenda muito, para as pessoas poderem voltar às suas casas ou aos seus trabalhos, enfim, para não se tornar uma coisa cansativa. Então, todos deixaram os seus e-mails no término da aula. Eu peço que vocês encaminhem as perguntas para os palestrantes. Eu tenho certeza que eles irão responder com muito prazer. Então, eu vou encerrar. Quero novamente, em nome da diretoria da BHH, agradecer muito, Luciana Carlos. Prazer ter você aqui com a gente. Luiz Amorim, amigo de tantos anos, obrigado. Já te pedi tanto para participar desses webinars, agora já tenho até vergonha de te pedir de tantas vezes que eu já te chamei. E Mariana, da nova geração da hemoterapia, seja bem-vinda. Você também, eu vou te chamar em outras vezes. Muito obrigado por terem aceito esses convites. Agradeço novamente a Macofarma pelo apoio desse webinar. Macofarma, sem dúvida nenhuma, foi importantíssima para que nós pudéssemos trazer esses 3 temas tão importantes aqui dentro. Agradeço a todas as pessoas que ficaram conosco nessas 2 horas. Nós passamos de 200 pessoas conectadas, quer dizer, passamos de 200 conexões, devia ter mais pessoas do que isso, porque muitas vezes tem 2, 3 pessoas conectadas no mesmo computador, no serviço, assistindo. Então, isso mostra a penetração que os nossos webinars têm.
E quero agradecer também, não posso nunca deixar de agradecer, as meninas da BHH que fazem isso acontecer, Renata, Alessandra, a Kelly, Alexandra, que hoje nos passou as perguntas, elas são fundamentais para isso. Obrigado mais uma vez, foi excelente, e boa noite para todos, até o próximo webinar. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.